Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Teus. E pessoal, se você não tá morando numa caverna, você descobriu que estreou nos cinemas Premonição 6 Laços de Sangue. E ao contrário dos filmes da Marvel, você não precisa ver todos os outros para poder entender o que acontece nesse. Mas para você ter uma experiência mais legal, você pode ver todos ou simplesmente assistir esse vídeo, que no vídeo de hoje vou estar resumindo todos os Premonições de 1 ao 5, para você entender o máximo de referências possíveis. Mas antes de tudo, já não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar. É muito importante que vocês comentem, porque eu tô muito tempo sem postar. Então preciso que vocês interajam aqui pro YouTube ver que vocês querem, enfim, que vocês gostam do canal. E pra me ajudar, né? É sempre bom, né? Um comentáriozinho aí, elogiando o trabalho, fazendo uma crítica, é sempre bom. Se você quer comprar algo referente à sua franquia de terror, ou sua franquia de filmes favoritos, tem um link na descrição da minha loja, Teus Design, tem o Instagram também, vocês podem entrar lá e pedir o que vocês quiserem, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pra... Pera. Meu Deus, eu acabei de ter uma premonição. E eu vi que se você não curtir agora esse vídeo, algo horrível vai acontecer. Então, não perde tempo. Curte o vídeo, solta a vinheta e bora pro vídeo. Se você quer ver o futuro, acha que assim vai ser melhor. Então, galera, Premonição é um filme de 5. É uma franquia de 5 filmes, na verdade. O primeiro começou lá atrás, foi no século passado, eu não lembro. Mas começou com um clássico, Premonição 1, que na verdade, né, o título original se chama Final Destination, que traduzindo seria o destino final, porque todo mundo, né, tem esse destino final que é a morte, né? Duas coisas são certas, uma é morte e a segunda é que o Vasco em algum momento vai voltar para a Série B. Brincadeira, galera do Vasco, amo vocês lá. Vamos junto. A história de Premonição é uma história real, ela acontece baseada num acidente de avião que aconteceu na vida real, só que a mãe de uma das passageiras ligou para ela, falou para ela não pegar o avião porque ela estava com um pressentimento ruim. E claramente essa história não aconteceria no Brasil, porque o preço que é a passagem de avião no Brasil podia ligar o próprio Papa... Qual é o nome do Papa, né? Papa Leão. O próprio Papa Leão podia ligar e falar assim pra mim: não pega o avião que eu ia pegar porque a passagem é muito cara. Essa história real inspirou um cara, né? Esqueci o nome dele, mas a criar um roteiro que seria utilizado primeiramente para quê? Para Arquivo X. Seria um episódio disso, só que acabou se tornando um filme. E eu vou parar de enrolar, mas agora sim vamos seguir a ordem cronológica dos filmes. Alex é um estudante muito maroto que está viajando em um passeio da escola para a França, que para mim é uma coisa absurda. Tudo bem que eu fui um pouco privilegiado, né? Só que nada próximo a viajar de avião para a Europa. Estados Unidos, né? Estados Unidos tem dessa. Só que no meio disso ele vai tendo alguns sinais estranhos e quando ele chega no avião, ele tem uma visão que o avião explode, morre, cai e morre todo mundo. E é só uma previsão mesmo, porque aparece tudo nos olhos deles, inclusive as partes gráficas são bem fortes, ele vê os amigos dele morrendo um a um até ele morrer, e ele começa a gritar, falando que o avião vai explodir, que vai morrer todo mundo. Obviamente, né, se você fala que o avião vai explodir, vai morrer todo mundo, você vai ser convidado a se retirar. E no bololô acaba saindo o professor, acaba saindo alguns amigos, um cara que só chegou um pouco atrasado saiu também, sai todo mundo do avião, todo mundo fica pé da vida com ele, e em questão de minutos, o que acontece? O avião explode e morre todo mundo. Depois que isso acontece, a morte não se dá por satisfeita. Ela começa a seguir um por um da lista de que ia morrendo. E o protagonista é bem esperto, porque ele vai analisando, ele vê que as pessoas estão morrendo na ordem que morreram na premonição dele, sabe? Então primeiro o amigo dele morre. E essa morte é uma das mais lembradas desse filme. Porque a morte meio que tira as provas. Não sei por que acontece isso, né? Ela pensou em tirar a morte, sei lá, ia ser presa se alguém descobrisse que foi ela. Mas enfim, é uma das poucas vezes que isso acontece na franquia, tipo, por exemplo, de ter uma poça d'água indo e voltando. Isso não costuma acontecer. Isso não acontece mais, que eu me lembro na franquia. Mas enfim, primeiro morre amigo dele, aí deduzem que ele se matou, mas o amigo dele vê que não. E depois ele vê que a professora é a próxima. E nessa cena da professora acontece uma das coisas mais legais, na verdade a coisa mais legal de Premonição, indícios do que vai morrer. E é uma parada que eu gosto muito, porque eu faço muito paralelo com o nosso dia a dia. O que acontece? No dia a dia a gente vai ligar o gás, a gente liga um gás e demora para acender o isqueiro, para acender o fósforo, a gente vai mexer num chuveiro sem desligar energia, a gente troca a lâmpada, acontecem coisas que facilmente a gente poderia morrer, só que a maioria das vezes não morre.
Então, a câmera, a filmagem mostrar esses paralelos é muito legal. A professora também tem uma morte lá trágica, que tem computador explosivo, que tem um montão de coisa, ela cala com uma facada no peito, meio que a morte e com o Alex tentando salvar ela. O que acontece? A morte está dizendo, não se mete. E passado isso tudo, eles chegam a um necrotério e pedem ajuda para um cara lá perguntando, porque eles queriam, né, ver o corpo do menino, e ele é o nosso queridíssimo Tony Todd, que ele é... Cara, as pessoas lembram, eu acho que primeiro do Tony Todd do que do próprio protagonista do Premonição, porque ele é muito emblemático. E eu tenho uma visão afetuosa dele, porque eu lembro da minha irmã falando que ele era muito suspeito, então a gente sempre suspeitou que ele era morte. Mas ele diz lá que a morte, enfim, tem o jeito de fazer as coisas dela e que ela não gosta de ser enganada. E depois ele mete um te vejo mais tarde pro Alex. Te vejo mais tarde. Então, a morte vai pegando um por um, de formas inexplicáveis, e as pessoas vão morrendo, e o Alex descobre que tem como pular a vez dele na morte, e quando a morte pula um, o próximo tem que ser pulado também, porque a morte não vai voltar atrás, mas frente na frente a gente vai ver que isso não tem nada a ver. Mas enfim, ele salva a namorada dele, ele salva o amigo dele, vida que segue. Eles pegam um avião de novo, não sei como eles tiveram coragem de pegar um avião, vão pra França, enfim, realizar a viagem que nunca aconteceu. Só que no meio do caminho, ele lembra no meio do caminho não, já em Paris ele lembra, caraca, ninguém me pulou, então é minha vez. Então vem um negócio, quase mata ele, o amigo dele salva ele, só que o negócio volta e ele morre, ficando salvo só ele e a Clear, por enquanto. Premonição 1 fez muito sucesso e logo em seguida eles lançaram Premonição 2. E diferente do primeiro, agora são outros protagonistas, até porque a maioria morreu, né? E você deve ter perguntado, cadê o Alex? O que aconteceu com o Alex? Bom, o Alex junto com a Clear, que tinham sido os únicos que tinham ficado vivos, morreu. Tô brincando, a Clear não morreu, mas morreu o Alex. Ele morreu da forma mais escrota possível. Ele sobreviveu aquilo tudo e o filme matou ele fora de cena com uma tijolada na cabeça. Só é citado que ele morreu com uma tijolada na cabeça. Mas enfim, esse filme ele começa com uns amigos, né, de escola indo comemorar. Ele faz uma viagem comemorar, né, que eles foram formandos e tal. E quando eles estão saindo de casa, a mãe da menina que está dirigindo vê um pouco de sangue saindo do carro. Ela liga para ela e fala assim, minha filha, vai com Deus. E a menina responde assim, mãe, o carro tá cheio, só se ele for na mala. E aí tem um acidente bizarro, explode tudo e quando descobrem só uma cartela de ovos que estava na mala. Não, brincadeira, isso é sacanagem. Mas enfim, ela liga, avisa, e enquanto ela tá ali na rodovia, ela vê um caminhão cheio de madeira passando, vê um caminhão levando madeira, vê um pessoal bebendo e dirigindo. E só deixa claro, premonição, muitas vezes a morte faz umas forçações de barra para a pessoa morrer. Mas muitas vezes nem precisa, porque o que tem de pessoa irresponsável, ela vê um garotinho batendo assim os carros, cara, muito, muito bizarro. Só de eu ver esse garotinho eu já ia dar minha volta. Mas o que acontece? Ela vê um caminhão que estava levando madeira, soltando as madeiras, batendo em todo mundo, o carro batia no outro, não sei o que, explodia todo, engavetamento e pô, ela morria. Mas foi só uma premonição. Então ela fecha, estaciona transversada assim na via dela, na mão dela, para ninguém passar, para ninguém morrer. O guarda vai tirar satisfação e nesse momento aí o que acontece? O acidente realmente acontece, os amigos dela morrem, pá, é isso. Enfim, todo mundo vai pra delegacia porque todo mundo achou estranho e eles descobrem que isso já aconteceu outras vezes com um menino do voo 180. 180, inclusive, que é um número que vira e mexe aparece na franquia. E eles descobriram que só tem um sobrevivente disso tudo. Mas além disso, eles descobrem que todos aqueles ali na sala que sobreviveram ao engavetamento, que deveriam todo mundo estar morto já, eles já deviam ter morrido pelo voo 180. Tipo, uma pessoa era para estar no avião, a outra era para ter morrido, sei lá, em algum destroço que o avião caiu. Então, como foi tendo essas coisas, elas meio que como teve esse impedimento de algumas pessoas morrerem, essas pessoas que deveriam ter morrido também no engavetamento, também não morreram. Então, meio que tá tudo interligado. Se tivesse acontecido tudo normal no avião, todo mundo ali já teria morrido antes do engavetamento. Mas enfim, a menina, lá que eu esqueci o nome dela, ela vai procurar a pessoa que está viva do voo 180, que é a Claire Man. Riding Show tava lá no necrotério, ela se isolou lá e pra mim a única forma de você sair vivo ali da morte, tá? Você se isolar e não fazer mais nada da tua vida. Agora você pensar se vale a pena viver assim, é contigo.
Mas ela vai lá e fala que mostra que o Alex sobreviveu, mas depois morreu com uma tijolada na cabeça, ela se internou, e ela tem uma foto do Alex morto, que pra mim é muito bizarro, muito esquisito mesmo, mas ela é convencida, ela sai dali, eles vão ver William Blueyard, que é o nosso queridíssimo Tony Todd, e ele diz pra elas uma nova informação, que apenas uma vida nova pode salvar a vida velha, uma parada dessa. Então ela deduz que a grávida, que estava na visão dela, deveria ter o filho que ia acabar com a lista da morte. Isso que eles viram como a vida nova. Porém, ela estava errada, não era nada disso, e ela simplesmente morre. No caso, quem morre é Clear, né? A outra continua viva. Mas continua morrendo um por um, e a grávida, no final das contas, nem estava na premonição dela. Tipo, ela estava, mas ela não morria. Então eles começam a ficar desespero, então eles deduzem, caraca, na verdade, vida nova, tipo, eu tinha que morrer e voltar. Não era só, tipo, nascer uma pessoa nova, mas tranquilo, a garota pega a caminhonete dela, vai zarada, se joga dentro da água e ela capota, morre. Porém, o policial amigo dela mergulha dentro da água e salva ela. Inclusive, eu esqueci de mencionar, lembra quando eu falei que em premonição tinha gente que tinha que ser presa, porque não foi nem culpa da morte, é culpa dela? Acontece isso com um tal de um bombeiro. A garota tinha acabado de sofrer um acidente, ela estava viva, ela estava presa, tinha um cano, literalmente falando, tu vai morrer, vou te assassinar. E a garota estava na frente já, fumando, que já é um absurdo, porque tinha gasolina pra todo lado, e deixaram a garota fumar, e o cara simplesmente pega uma motosserra e joga assim no carro. Aciona o airbag e a garota morre na hora. Esse cara tinha que ser preso. Esse cara tinha que estar na cadeia nele. Mas enfim, no final das contas, voltando, a garota entra dentro d'água, morre, fica mais de 5 minutos, morre. O cara vai, traz ela de volta, leva para o hospital e ela vive novamente. Ou seja, interrompendo o ciclo da morte. Porque ela morreu, mas voltou. Teve uma segunda chance e vida que segue. Ela e o policial estão lá, supimpa. Só que no final do filme, um garoto vai mexer na churrasqueira, a churrasqueira explode e o braço cai no prato da mãe. Porque em certo momento ele teria morrido e alguém salvou a vida dele. Premonição 3. Se por um lado as pessoas começaram a ter medo de caminhão levando madeira. Estou lembrando da figurinha do Hulk agora. Não pesquisem figurinha do Hulk caminhão. É perigoso. Por um lado as pessoas viram esse filme e ficaram com medo. Por outro, as pessoas começaram a ter medo de montanha-russa. Não que montanha-russa já não dê medo, assim como um avião, sei lá. Mas esse filme, ele fez toda uma parada mostrando que qualquer mínimo detalhe pode ser crucial para ter um acidente numa montanha-russa. E é legal que a protagonista ela vai tirando várias fotos, ela vai mostrando lá, e mais pra frente essas fotos vão ser importantes. E esse filme ele não conta com a participação do Tony Todd, mas na verdade conta, porque a voz da montanha-russa, que se chama Volta do Demônio, algum negócio assim, e faz a narração ali da voz do demônio a ele. Ela entra ali no carrinho, tá pronta pra aparecer, e ela começa a ver uma câmera que cai, aí bate num carrinho, aí bate no outro, é um negócio que era pra ficar de um jeito, aí a mão solta, aí as pessoas começam a cair, começam a morrer, dá ruim, e ela acorda da premonição. Simplesmente ela viu que foi aquilo ali, não devia acontecer, e ela fala, isso aqui vai dar merda, vai explodir não, vai cair, vai todo mundo morrer. Ela levanta, uma pá de gente levanta também, né, porque se eu tivesse uma montanha-russa, uma doida sair gritando que todo mundo morreu, eu levantava na hora. Mas o namorado dela tenta ir junto e não deixa ele sair, isso é um absurdo. E isso não é absurdo? É um absurdo. As pessoas saem e pouco a pouco, as pessoas começam a morrer na mesma ordem, igual aos outros filmes. Na verdade, no segundo filme é de trás pra frente, mas isso é meio relevante. E aí ela começa a ver as fotos, e elas vê fotos, por exemplo, as duas meninas lá que são amigas, elas estavam meio que pegando fogo na foto, tipo, a foto estourou assim a iluminação, e elas morrem como queimadas, que inclusive é uma das mortes mais memoráveis dessa franquia, que é quando elas estão naquele negócio que o Donald Trump provavelmente faz, aquela câmera de bronzeamento artificial, o negócio fecha, elas morrem queimadas e vai direto, é uma morte muito lembrada. A foto tá cortando aqui a cabeça dele, ele morre de cabeça cortada e tal. Então esse tipo de coisa acontece bastante, eles vão tentando dar um jeito, no final eles conseguem salvar, e no meio do caminho tem uma morte que eu também gosto muito, que é na academia, o cara fala, eu venci a morte, e aí ele faz assim, quando ele faz assim umas espadas atrás da cabeça dele, cortam um peso e aí direto na cabeça dele. Eu não sei que peso é esse que fica na direção da cabeça, porque eu já fui em academia, não falei assim, parece que eu sou rato de academia, mas já fui em algumas academias e nenhuma o peso ficava na direção da cabeça. Se fosse aquele peso lá suicida que você fica deitado empurrando peso com o pé, até entenderia, né? Caiu nele, morreu
mas esse aí pra mim já não fez muito sentido. Mas enfim, ela consegue se salvar junto com alguns amigos e eles entram no trem. E no trem eles têm uma premonição. E é a primeira vez que isso acontece na franquia. O personagem principal ter mais de uma premonição. Ela teve uma meu Deus, qual é o nome do negócio? Montanha-russa. E teve outra agora no trem. Ela vê descarrilhando, chamando uma pessoa, morrendo pessoa outra. E ela pensa, pô, eu não posso morrer aqui porque eu morro depois do fulaninho. E o fulaninho não tá aqui. Aí, mas mesmo assim ela vai sair do trem. Quando ela vai sair do trem, ela vê outra menina que ela não via há mó tempão e que estava na montanha-russa. Entendeu? Aí ela já fica assim meio que assustada, a porta do trem fecha. Aí ela fala, pelo menos não tem como acontecer porque o cara não tá aqui. Aí quando ela fala o nome do cara, ele, opa, falou comigo? Quando vai ver, começa tudo a acontecer igual na premonição dela. Até ela começa a ficar preta, a gente só ouve os barulhos, até ela acende novamente, a gente vê ela no trilho do trem, toda machucada, morte. É uma sádica, porque podia só se matar da garota já no acidente, ela não morre. E a gente ouve a buzina do trem e ela gritando. Enfim, eu torço até hoje para inventar alguma desculpa pro Alex estar vivo e para essa garota também, porque é meu filme favorito, para mim ela é uma das mais inteligentes junto com o Alex. Tudo bem que pegar um avião depois de um quase ter te matado não é uma coisa muito inteligente. Mas, enfim, aí vamos agora pro pior filme da franquia, que é o Premonição 4. É um filme, cara, que eu recomendo, até se você resolver ver os filmes depois do vídeo, pula, porque é um filme muito chato. Ele encheu a mão de CGI ruim, de 3D ruim. Eles estão numa corrida de NASCAR, que não precisa nem ter premonição pra você saber que em algum momento vai dar ruim. E ele começa a ver os acidentes acontecendo, mas o maior crime nesse filme não é nem o CGI ruim, não é o roteiro fraco, nada disso. É uma mãe botar 2 tampões, exatamente, esses tampões vaginais, ela põe no ouvido das crianças. Isso é um absurdo. Eu já achei um absurdo quando fizeram isso com o Everaldo do Fluminense. Isso é sacanagem, isso não se faz. Mas com criança me pegou, fiquei com um pouco mais de raiva. Porém, ocorre um acidente, morre uma pessoa atrás da outra, o cara vê e sai uma boa parte das pessoas ali. Nisso que sai uma boa parte das pessoas, a garota fala que é mentira, nisso uma roda vem aqui, ó, vai dar aquele arco do Ronaldinho, vai direto na garota e ela morre. E pra mim, quando eu vi esse filme, eu falei, e pela primeira vez eu falei, esse filme vai ser ruim. Eu vi no SBT, né, como 90% dos premonição, mas mostra a garota, tipo, toda a carne moída lá, e com a perninha balançando como se fosse um rato. Isso aí me tirou do filme completamente. Aí tem uma série de cenas ruins, ele tem umas visões lá pra justificar o 3D, tem alguma outra cena memorável que eu não tô lembrando, Premonição 4, acho que não. Enfim, o filme é bem esquecível. Aí chega no final do filme, ele tem outra premonição. Acho que dei spoiler do filme, não devia ter falado disso agora não. Mas enfim, chega no final do filme, um amigo dele vai atravessar na rua, ele é atropelado, e ele corre pro cinema pra ajudar a namorada dele, mas o celular tá desligado, porque tá no cinema, né? Pessoal? Tem que desligar o celular quando vai pro cinema. Aí tem uma explosão, morre todo mundo, a garota consegue escapar, vai pra escada rolante. Aí esse filme aqui agora, ela está ouvindo, ela não vai nem ver esse filme, porque nesse filme a garota tá na escada rolante abre, e aí ela cai ali dentro, os dois viram carne moída, agora mesmo que ela não vai ver, porque ela tem medo de escada rolante. Quando ele abre o olho, é uma premonição, e quando ele olha pra trás, não deu nem pra avisar o cara, porque ele já morreu. Aí ele corre pra lá pra salvar, aí ele vê o negócio tá pegando fogo, aí ele consegue se salvar, e enfim, consegue dar um jeito, salva todo mundo do cinema, todo mundo feliz e contente. Beleza? Não, porque no final do filme ele pensa, pô, isso não era pra todo mundo morrer ali, isso no final dos contos era pra todo mundo morrer aqui. E todo mundo morre porque entra um caminhão pela janela, tipo do Homem-Aranha, já viu o Homem-Aranha 2, que o Octopus joga um carro assim, ele pega, do mesmo jeito, só que um caminhão. Pega um caminhão e mata todo mundo. Isso que iria acontecer se o Peter Parker não fosse o Homem-Aranha, ia morrer todo mundo. Mas, uma parte legal disso aí, inclusive vocês não devem saber, nessa hora que mostra a morte, eles mostram meio tipo raio-x, tipo a cabeça da pessoa quebrando. No início do filme já mostra também, relembrando, porque esse seria o último filme da saga. Tanto que é The Final mesmo, Destination, tipo a final mesmo, o nome traduzido. Mas a gente já sabe que não aconteceu, porque algum tempo depois saiu Premonição 5. E esse filme eu queria ver no cinema, mas fui barrado, porque eu tinha 15 anos e a classificação indicativa era 16. Hoje em dia ninguém mais liga pra isso praticamente, mas eu não consegui ver.
Mas algum tempo depois eu vi na TV e eu até achei que era um filme de ação, porque eu vi um cara apontando a arma pro outro, eu não entendi nada. Mas depois eu entendi, porque o que acontece? No início desse filme, ele tem uma visão numa ponte, é muito bem feita, a ponte cai, morre todo mundo, e quem pega Rio Niterói, acho que eu aconselho a não ver esse filme não. Todo mundo morre e tal, ele tem premonição, avisa o pessoal ali do ônibus, da empresa dele, pessoal, bora meter o pé daqui, porque vai dar ruim. Sai todo mundo do ônibus, e depois, mais uma vez, vai morrendo pouco a pouco. Mas um lado positivo desse filme, até que não é ruim não, esse filme não acho ruim não, tá? Eu só não acho que é muito premonição, ele é um filme que tenta se levar um pouco mais a sério. Eles encontram mais uma vez Tony Todd, Will, chama ele de Will, que é o chamamento. Mas ele fala o seguinte, para você, a parada da vida nova que ele tinha explicada, como é que funciona. Você tem que tirar a vida de uma outra pessoa, que aí você pega os anos de vida dela, entendeu? É assim que funciona. Mas, enfim, aí um dos caras fica assim, pegar a vida de outra pessoa, ele já fica encucado, já fica, suspeito, esse maluco tá suspeito, tá esquisito. Mas, beleza. Nisso, um dos caras que sobreviveu tá na empresa ali, tá discutindo, tá conversando, cai um negócio em cima do cara que ele tá discutindo, ele meio que mata sem querer o maluco, pega os anos de vida dele. Então, o outro vai varado com uma arma atrás de um outro policial lá, que tá investigando, não sei o quê. Eu nem lembro, que esse filme é meio confuso nessa parte aí, você não liga muito pra investigação, mas o cara vai lá e mata o investigador. Ele pega os anos de vida dele, só que teve testemunha, né? Então, uma vida a mais, uma a menos. Só que, tipo assim, eu não consigo entrar na minha cabeça a teoria que o pessoal fala, que ele quis matar as outras pessoas por conta dos anos de vida dela. Porque elas já iriam morrer, então elas não têm, tipo, muitos anos de vida. Então será que é por isso que ele morre? Ele pegou... enfim. Ele vai lá, tenta matar, na verdade quem morre é ele, e como ele tinha muitos anos de vida, o cara que tava ali na frente se deu bem, né? Pegou vida a dar com pau, porque pegou do policial e mais dele. Tudo bem que a dele não era muito. Mas enfim, ele e a namorada dele entram no avião, aí ele começa a ter uns sinais assim, mas ele não sai do avião, ele não sai. Ele fica lá, de boa no avião, aí ele fica assim, fica com medo, mas meio que não sabe como agir, tá em choque, e quando ele olha pro lado, o que ele vê? O pessoal do Premonição 1, exatamente, eles estão lá brigando pra sair do avião e o idiota não sai. Esse mereceu morrer. Em todas as sagas tem um pessoal que eu gosto, que eu tenho um afeto, que eu falo, essa pessoa não merecia morrer. Esse mereceu morrer 2 vezes. Até que do nada ele vê um negócio saindo, um negócio piscando, aí começa a fazer uma fumaça na hélice, começa a explodir coisa por coisa. Aí no final das contas o que acontece? O avião explode do mesmo jeito, porque é o início, esse avião é o mesmo do 1 que o pessoal tava, e ele morre. Enfim, Premonição 5 voltou a fazer um pouco mais de sucesso. Eu particularmente acho ele um pouco mais fraco se tratando de Premonição, mas ele é melhor que o 4, que é muito mal feito. E se você quer saber tudo sobre Premonição 6, esse vídeo vai estar saindo na segunda, na quarta-feira já vai ser um vídeo falando desse filme que eu gostei bastante e que pra mim é um dos melhores da franquia. Mas enquanto ele não tá lá, vou ranquear aqui pra vocês verem a minha opinião sem contar o 6. Quando chegar lá eu falar do 6º, eu falo aqui, beleza? Em toda essa franquia, a única que ficou viva foi a menina lá do 2, eu espero que a do 3 tenha ficado também. Eu gosto dos protagonistas, né? Do 1 ao 3 todos são bons. É isso, comenta aqui embaixo a sua lista de filmes favoritos do Premonição. E eu tô com medo que esse vídeo tá com 26 minutos, eu vou demorar muito pra conseguir editar isso. Comenta aqui embaixo e não esquece de voltar aqui pra você ver o vídeo de Premonição, que se você tá vendo no futuro, provavelmente vai estar aqui no card, beleza? Então é isso, um grande beijo, falou, tchau!